Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o professor Daniel e nós vamos para a sexta videoaula aqui do canal, né? Uma videoaula voltada aí para o concurso da PM, mas que você pode utilizar as aulas para qualquer concurso que vai cobrar a história do Maranhão, beleza? Você já tá vendo aí o tema da nossa aula, né? Revolta de Beckman, mas antes de adentrar o tema, gente, por favor, já de antemão, se você tá vendo aí pelo celular, né? Dê uma virada aí no celular. E dá um curtir, tá bom? Curta logo o vídeo para não esquecer, porque você tá vendo um vídeo, aí acaba e aí você vai na onda, né, da reprodução automática e já assiste o próximo vídeo e acaba esquecendo de curtir, tá bom? Então curta, gostou do vídeo ou então quer que ele melhore, comente, cara. Quer que mais pessoas tenham aí acesso a esse conhecimento que é gratuito, que eu estou disponibilizando na internet? Compartilha, tá bom? Então é bem simples, curte, comente e compartilhe, beleza? E aí você vai estar ajudando o meu trabalho. Quem quiser ter aulas comigo, presencial, pode me adicionar aí nas redes sociais, é Daniel Lindoso, ou marcar uma aula. Ou caso queira contar com os meus serviços aí num preparatório, ou trabalho no preparatório Instruir, tá bom? Que fica aqui em São Luís do Maranhão, no Anjo da Guarda. Beleza, gente? Então vamos lá para a nossa aula, não vamos perder muito tempo não. E vamos lá. Revolta de Beckman, ou Revolta de Beckman, ou Levante de Beckman, tá bom? Foi uma revolta que ocorreu em 1684 a 1685, liderada pelo Manuel Beckman, beleza? Vamos lá, gente. Bom, toda aula que eu começo, eu sempre gosto de introduzir os motivos que levaram a tal coisa. No nosso caso aqui, em questão desse vídeo, a revolta de Beckman. Então, qual o contexto, professor, né? O que vem antes dessa revolta que vai contribuir para eu entender por que essa revolta aconteceu? E de antemão eu já te falo. Um dos motivos é a questão jesuítica, tá bom? A Igreja Católica ela é dividida em vários ramos, tá? Dentre esses ramos existem uns padres que são da Ordem de Jesus. E essa ordem, a Ordem de Jesus ou jesuítas, ela era muito famosa por catequizar os pagãos indígenas, tá bom? Então os indígenas aqui do Brasil, eles acreditavam em vários deuses, e aí depende de cada etnia a gente está falando, mas cada um tinha seu deus, tá bom? E os jesuítas vinham para cá com a missão de torná-los católicos, tá bom? Ela ficou bem conhecida por esse serviço. E aí o que eu tenho de antemão, né? Qual a importância dos jesuítas aqui no Maranhão? Bom, eles eram aliados no processo de colonização, ou seja, quando os colonos queriam adentrar em alguns campos de difícil exploração, em geral eles colocavam os padres jesuítas para ir lá. E aí os padres acabavam catequizando os índios e tornando-os aliados, tá bom? Desculpa. Outro ponto importante é que os jesuítas, eles aqui no Maranhão principalmente, eles acabavam construindo escolas para poder educar a população, seminários para quem quisesse virar padre, e eles tinham uma habilidade extrema para fazer o processo etnográfico, né, que é a etnografia. Professor, etnografia, o senhor tá ficando doido, rapaz. Que loucura é essa? Fala a minha língua, cara. É por isso que eu não gosto de história, porque história tem etnografia, historiografia, cartografia, babilologia, né? Um monte de gia e fia e eu não entendo nada. Calma. Tu tá aqui com o tio Dan, rapaz. Então cola comigo que é sucesso, tá? Etnografia vem de etnia e grafia vem de escrever, tá? Então eles acabavam catalogando em qual tipo de indígena se estava lidando, tá? Porque para os colonos portugueses, em geral, índio é índio, né? Mas os jesuítas acabavam percebendo que determinada tribo era inimigo de outra, a língua deles era diferente, tá bom? E uma tribo gosta disso, a outra tribo não gosta disso, e eles acabavam catalogando e aí descrevendo qual etnia pertencia a cada indígena. Então é um processo etnográfico, beleza? Então a identificação de a que etnia
pertence àquele índio, tá bom? A cartografia, como eles iam viajar, eles acabavam aí conhecendo e desenhando mapas, além da linguística, que eles aprendiam a língua dos índios, tá bom? Um padre importante, e aí um dos que mais vai causar aí problemas entre colonos e jesuítas é o padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira é bem famoso na historiografia maranhense, porque ele era um padre muito próximo do rei de Portugal, tá bom? Então acabava que ele tinha uma influência muito grande, ele conseguia as coisas para a ordem de Jesus, tá bom? E aí o que ele queria, né, com seu poder? Ele queria que, além do poder espiritual, ou seja, além de ter o poder de catequizar os índios deveriam ser, de certa forma, mandados pelos padres, tá? Então, quem poderia ter o poder temporal sobre os índios seria a ordem de Jesus. O que ele está falando nesse sentido? Ora, se tem um índio, quem pode cuidar da alma dele e cuidar do trabalho, de tudo que ele faz na terra, é o jesuíta, tá bom? E é esse ponto que vai causar problemas. Por quê, professor? Ora, porque o indígena, ele era a mão de obra mais acessível no Maranhão. Não era mão de obra negra. A mão de obra mais utilizada, sobretudo no século XVII, é a mão de obra escrava indígena aqui no Maranhão. Então, tanto o colono quanto o jesuíta usava essa mão de obra. E aí ficava uma disputa. Quem tem o poder sobre o índio? Os jesuítas achavam que eles tinham o poder. Os colonos achavam que eles é que tinham o poder. E ficava essa disputa, né? E o padre Antônio Vieira conseguia muitas coisas para a ordem de Jesus por ser chegado, por ser próximo do rei. Tá bom? Então isso vai causar uma série de conflitos. Os conflitos entre jesuítas e colonos. Vocês estão entendendo qual é o grande lance aí? Por que a revolta vai acontecer? Um dos motivos? Um dos motivos é esse, a falta de mão de obra e a briga entre colonos e jesuítas, tá bom? Disputa de poder. Outro ponto bacana aí do padre Antônio Vieira que cabe destacar é que ele que deu o conselho para o rei de Portugal para criar a Companhia de Comércio do Brasil em 1649. Foi a primeira companhia de comércio aqui do Brasil Colônia. Vamos seguir? E aí, galera, outro contexto é a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, que foi criada em 1682, tá bom? Algum tempo depois da Companhia de Comércio do Brasil. Professor, eu tenho que ter atenção nessa Companhia de Comércio do Estado do Maranhão? Sim, muita atenção. Coloque um asterisco como observação. Por quê? Porque aqui houveram duas companhias, a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão e uma outra que vai ser lá no século XVIII, na metade do século XVIII, que é a Companhia do Grão-Pará e Maranhão. Então há uma confusão pelos nomes serem parecidos, tá? Mas vamos definir, o que a gente vai se atentar a definir agora é a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, tá bom? Então, primeiro, ela é uma iniciativa privada com autorização real. Como assim, professor? O rei faz a expedição de um documento, que era chamado de estanco, mas quem deveria tomar frente desse processo, dessa companhia, eram pessoas, né? Então era uma coisa privada, tá bom? É uma política mercantilista porque ela vai induzir aí o monopólio comercial, ou seja, a partir da criação da Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, somente quem podia fazer comércio com o Maranhão era a Companhia de Comércio, né? Então como é que funciona esse jogo? A Companhia de Comércio vinha lá de Portugal com produtos manufaturados, chegava no Maranhão, despejava ali a sua mercadoria, vendia para os colonos maranhenses e comprava os produtos agrícolas ou drogas do sertão que o Maranhão produzia, e ela fazia esse intermédio até chegar em Portugal. Só ela tinha essa autorização para fazer isso, porque isso é um monopólio, tá bom? E ela definia os preços dos produtos, tanto de venda quanto de compra, e aí é que vai ocorrer o problema, tá bom? Mas vamos lá. Professor, por que essa companhia, que não era do Calypso, tá, gente? Só para deixar bem claro, né? Por que ela foi criada? Bom, os objetivos dela. Ela tinha o objetivo principal de desenvolver o norte. Quando a gente fala o norte, apesar de hoje o Maranhão ser nordeste, mas na época era norte, né? Então o objetivo era desenvolver o norte. Quando ele fala norte, ele está falando de Maranhão, Grão-Pará
até mesmo a Amazônia, tá bom? Além disso, introdução de 10 mil escravos em 20 anos, isso quer dizer que a companhia tinha a obrigação de trazer 500 escravos por ano a um preço de 100 mil réis, tá bom? Por que, professor, que ela tinha essa obrigação? Ora, porque um dos objetivos também era diminuir os conflitos entre jesuítas e colonos. E qual o motivo de ter briga entre padres da Ordem de Jesus e colonos? Não é a mão de obra indígena? Então, traz mão de obra escrava africana para os colonos, que eles vão largar de mão os indígenas, e os indígenas vão ser escravizados somente pelos padres jesuítas. Essa era a lógica, tá bom? Pois bem, gente. Então, vamos para o levante propriamente dito. Beleza? Só um parêntese, voltando aqui ainda para a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, que eu acabei esquecendo de falar. Ela não vai dar certo e ela não vai resolver o conflito simplesmente porque ela não vai cumprir com seus objetivos, né? Sobretudo com a introdução de escravos, que ela não vai trazer tantos escravos assim, pelo contrário, os escravos vão ser introduzidos de forma rara, e quando eles vinham, por ser bem poucos, né, bem escasso o número de escravos, o preço acabava elevando muito. Então os colonos não tinham ali a sua satisfação plena, tá bom? Fora que havia uma jogada de duas formas. Qual a jogada, professor? Os jesuítas não estavam inclusos em obedecer ao monopólio comercial da Companhia de Comércio do Estado do Maranhão. Então eles poderiam vender os seus produtos para quem eles quisessem, tá? Sem obedecer à Companhia de Comércio. Né? Isso quer dizer que eles faziam uma concorrência aos colonos que tinham a obrigação de obedecer à Companhia de Estado do Maranhão. Né? Para além disso, os preços dos jesuítas, em geral, ele podia escolher ser mais baixo. E aí ele vendia o seu produto enquanto que o colono tinha mais dificuldade para vender. Outro ponto importante que a companhia acaba causando aí de malefício para os colonos é que às vezes vinha um navio por ano para fazer o câmbio, né, para fazer o comércio, e muitas das vezes a Companhia de Comércio dava preferência a levar produtos do governador e do Capitão-Mor. E aí quando os colonos chegavam para vender seus produtos e embarcá-los no navio, o navio já estava cheio e a companhia ia embora e os produtos dos colonos acabavam estragando, dando prejuízo para eles, tá bom? Então a companhia não resolveu problema nenhum. Vamos lá. Então o levante, né, como eu havia falado. O que você tem na sua cabeça de agora? Tem que dar um estalo que nem um tiro de ponto .40. Agora não é mais nem 38. Na minha época a moda era 38, né? Agora é ponto .40. Então você aí, jovem, homem ou poldinha que vai virar aí policial, né? Se tudo der certo, e vai dar certo, porque o tio Dan tá aqui para te ajudar, tem que dar um gatilho quando você falar de revolta de Beckmann. Falou de revolta de Beckmann, eu tô falando de revolta contra os jesuítas, revolta contra o estanco, que é a determinação dos preços, determinação de quem pode fazer o comércio, tá bom? E eu tô falando também de revolta contra o governador Francisco Sá Menezes, e eu errei aqui o slide, mas e o Capitão-Mor Baltazar Fernandes, tá bom? Então tira esse eco, e o Capitão-Mor, tá bom? Baltazar Fernandes. E aí eu já expliquei, né? Às vezes o Francisco Sá Menezes, ele enchia o navio da Companhia de Comércio do Maranhão com seus produtos e o do seu amigo Baltazar, e aí os colonos acabavam tendo prejuízo, tá bom? Então como é que o levante acontece? Bom, o levante ele é liderado por um cara que é bem conhecido e tem nome de escola aqui, tem um nome de bairro com o nome dele, que é o Manuel Beckmann. Professor, nome de bairro? Tem um bairro chamado Bequimão, que é o nome aportuguesado de Beckmann, tá bom? O Manuel Beckmann, ele é um cara que ele nasceu em Portugal, ele é filho de portuguesa com pai alemão, por isso que ele tem esse nome um pouquinho estranho, tá? E ele veio pro Maranhão com o seu brother, né, com seu irmão, o Tomás Beckmann. E eles eram donos de engenho aqui, eles não eram pobres, tá? Eles eram da elite maranhense. Inclusive o Manuel tinha sido
integrante da Câmara Municipal de São Luís, e aí ele lidera o levante, ora, porque ele era dono de engenho, ele tinha prejuízos por conta desse monopólio comercial da Companhia de Comércio. Ele tinha prejuízo por não poder utilizar mão de obra indígena. Então ele tinha raiva dos jesuítas, isso é óbvio. Tá? Então ele acaba se revoltando e aí ele mais uma porrada de gente, né, como eu posso dizer, acabaram se reunindo e pensando como se revoltar contra isso. E a forma que eles conseguiram de se revoltar foi fazer a Junta dos Três Estados. O que era a Junta dos Três Estados? É unir a população para poder derrubar o governo de Sá Menezes. Professor, ele consegue isso? Consegue, cara. Ele derruba o governo de Sá Menezes e o seu aliado Baltazar Fernandes e forma aí a Junta dos Três Estados, que ela era composta pela nobreza, que é a elite local daqui de São Luís, né, liderada pelo Manuel Beckmann e Eugênio Ribeiro, pelo clero. Professor, como assim? O senhor acabou de falar que os padres é que tinham poder sobre os indígenas. Sim, mas os padres jesuítas e das outras ordens, eles não tinham. A ordem dos franciscanos, né, que seguia São Francisco, não tinham esse privilégio. A ordem dos carmelitas também não tinha. Então eles também não gostavam dos padres jesuítas, tá bom? Porque eles eram folgados mesmo. Então o padre Inácio da Fonseca é um dos maiores exemplos de apoio à revolta de Beckmann. Então ele tem a participação da própria igreja, né? Que não é o jesuíta, tá bom? E o povo, né? Sobretudo aí com Belchior Gonçalves e Francisco Dias. Então essa é a Junta dos Três Estados. E a Junta dos Três Estados, quando eles derrubam o governo do Sá Menezes, eles precisam governar esse território. E aí eles fazem a Junta Governamental, que é composta pelo irmão do Manuel Beckmann, o Tomás Beckmann, e a Câmara Municipal de São Luís. Tá bom? O primeiro ato deles é a prisão do Capitão Mor, porque o Sá Menezes estava em Belém. E eles expulsaram prontamente os jesuítas. Tá bom? Agora, galera, a revolta de Beckmann, ela é uma revolta nativista, que ali é uma revolta no século XVII, e, portanto, ela não tem o objetivo de independência do Brasil, nem do Maranhão, tá bom? Isso aí pode ser questão de prova. Então, a revolta de Beckmann não tem o objetivo de independência. Professor, então qual era o objetivo da revolta de Beckmann? Resolver os problemas dos colonos. Eles estavam preocupados em resolver os seus problemas internos, tá bom? E não de se separar de Portugal. Para eles, ser colônia de Portugal era lucrativo. Então eles não tinham o objetivo de se separar, tá bom? Tranquilo, gente? Então não esqueça isso. Eles não têm o objetivo de se separar, somente de resolver os problemas internos. Vamos lá. Então, professor, por que o levante não foi à frente? Primeiro porque ele não conseguiu suprir a demanda de escravos, mão de obra, uma certa crise econômica que estava havendo, as perdas, né? Como ele não consegue aí resolver esses problemas, acaba ficando complicado ali a junta governamental seguir. E aí, para completar a cereja do bolo, né, em maio de 1685, o rei de Portugal envia para cá um novo governador chamado Gomes de Freire Andrade, e ele vem com a missão de acabar com esse levante, com esse governo ilegítimo que estava governando o Maranhão, tá bom? Então, quando ele chega aqui em São Luís, o primeiro ato dele foi prender o líder da junta governamental, que era o Tomás Beckmann, irmão do Manuel Beckmann, tá bom? Então ele foi preso. E ele libertou, o governador Gomes de Freire, ele libertou todos os presos que tinham sido feitos aí durante a revolta de Beckmann. O Manuel Beckmann, ele foi perseguido, né? Claro, ele era o líder desse movimento, então ele vai ser perseguido ferrenhamente, mas ele era muito doido, tá? Ele era doidão, cara. Por isso que ele é o pica. Por isso que Manuel Beckmann é conhecido, porque ele é bichão, né? Você é o bichão mesmo, é doido. Então, cara, o que acontece? O Manuel Beckmann, embora tivesse sido perseguido, e o Gomes de Freire não deixava nem um pouco escondido que estava querendo matar mesmo o Manuel Beckmann, o Manuel Beckmann por várias vezes tenta tirar o seu irmão Tomás Beckmann da prisão. Ele vai várias vezes na prisão e confronta lá os guardas, tenta tomar
a força o Thomas Beckmann em libertá-lo, mas ele não consegue. Então os caras aconselham ele a fugir. E aí ele foge para o interior, né? Vai ali para os engenhos onde ele tinha fazendas, né? Vai chegando um pouquinho mais para o interior e ele só vai ser pego em dia de finados, né? Hoje a gente conhece como dia de finados, dia 2 de novembro de 1615. Por quê, professor? Porque ele tinha um afilhado muito sacana, né? Muito nojento, chamado Lázaro de Melo. Professor, seja imparcial. Rapaz, não existe imparcialidade. Nem o jornal imparcial daqui do Maranhão é imparcial. Eu sempre tomo um lado, eu tomo o lado do Manuel Beckmann porque eu gosto desse cara, ele é apaixonante, né? Ele se revoltou contra o sistema opressor. E é isso que a gente tem que fazer, cara. Então, quando não tá certo, como por exemplo agora não tá certo, cara, te revolta, tá? Seja aberto às propostas, né? E aí eu não tô falando de esquerda ou direita, não, de melhoria do povo, que do jeito que tá uma desgraça mesmo, né? Então, ele é um cara que inspira, porque ele era o bichão mesmo. E, bom, sempre tem um filho de uma, né? Que era o cara chamado Lázaro de Melo, que era afilhado do Manuel Beckmann. Ele acaba descobrindo onde o Manuel Beckmann se encontra, né? E aí ele chega, conversa com o Manuel Beckmann. E aí, meu padrinho, beleza? Bênção? Toma a bênção lá, bonitinho. E depois ele vai em São Luís e conta pro Gomes de Freire onde é que o Manuel Beckmann tá, desde que ele ganha um cargo público, né? E aí o Gomes de Freire acaba dizendo, não, beleza, meu peixe. Tu me falar onde ele tá, tu ganha um cargo público porque tu é o cara, rapaz. Tu vai entregar o maior bandido do século XVII do Maranhão, que é esse camarada chamado Manuel Beckmann. Então ele faz isso, e ele entrega o Manuel Beckmann é algemado, é levado para São Luís, né? E ele inspirava tanta confiança, né? Segundo o que consta ali no jornal de Timon, que, né, escrito pelo Francisco Lisboa, que ele pede para suas algemas serem afrouxadas e os soldados confiam tanto na palavra dele que soltam lá as algemas para ele poder ir, porque ele garante que ele não vai fugir, ele não foge e ele é enforcado, tá, gente? Ele acabou sendo enforcado, não só ele como o Jorge de Sampaio, que era um camarada ali que estava junto com ele, estava fechadão com o bonde, né? E ele acaba então sendo enforcado. O seu irmão não foi enforcado, tá? Ele acabou sendo aí enforcado e virando mártir dessa resistência. E aí acaba a revolta de Beckmann, gente. Tá bom? Espero que os senhores tenham compreendido essa revolta. Lembrando, foi uma revolta contra o estanco, né? Contra a companhia de comércio, propriamente dita. Uma revolta contra o governador e uma revolta contra os jesuítas. Tá certo? Então, é isso para a aula de hoje. Espero que os senhores tenham compreendido essa aula, né? Acho que ela foi até mais longa do que a penúltima aula sobre a invasão holandesa, mas é porque é um assunto mais importante, né, na minha visão, claro. E eu tenho certeza que os senhores vão se dar bem. E aí, na próxima aula, tá? Eu já acabei aqui com o século XVII, né? Então, na próxima aula eu vou acabar com o século XVIII de uma lapada só, que eu vou falar sobre o Marquês de Pombal, né, o período pombalino aqui no Maranhão, para a gente poder seguir, visto que a gente não tem muito tempo para ficar perdendo aí, explicando detalhadamente. Eu estou aí esquematizando a aula, mastigando para que você gabarite. Meu intuito é que você gabarite a prova do CESP em História do Maranhão, tá bom? E aí você tenha êxito em passar nesse concurso, tá bom? Então, valeu galera, falou e fui!